Eleições 2022. A Jovem Pan lê agora a nota de repúdio da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, repudia e manifesta preocupação com a escalada de decisões judiciais que estão intervindo na programação das emissoras, com determinação de retirada de conteúdo jornalístico e restringindo a vinculação de opiniões e fatos da recente história política brasileira. Sempre primando pela legalidade, a ACAERT entende que as restrições impostas pela legislação eleitoral não justificam essa interferência na linha editorial e conteúdos jornalísticos produzidos pelos meios de comunicação. O Estado Democrático de Direito deve prevalecer frente a esta afronta, promovida nos últimos dias, e é um verdadeiro flerte com a censura retrógrada que ocorreu no Brasil. A liberdade de expressão e comunicação não podem ser atacadas por decisões judiciais dessa maneira, ferindo a nossa Carta Magna, que em seu artigo 5º, incisos 9º e 14º, asseguram a todos os cidadãos brasileiros o acesso à informação. A ACAERT e a Radiodifusão Catarinense reforçam a posição pela liberdade de imprensa, defendendo o direito à livre manifestação de opiniões, ideias e posicionamentos, sempre seguindo a Constituição, que garante que nenhum veículo de comunicação pode sofrer qualquer restrição e que nenhuma lei poderá embaraçar plena liberdade de informação jornalística. Conosco nesta manhã, comentando as principais notícias do dia. Bem-vindo, olá, Diogo Schelp e Roberto Mota. Mota, como analisa esse momento que a Jovem Pan vem vivendo, as imposições do TSE sob pena de altíssimas multas e essa solidariedade, essas manifestações de outras entidades de comunicação em apoio à nossa emissora? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a nossa audiência que ontem, Adriana, ao longo do dia, me parou nas ruas para conversar. Eu estive em São Paulo, nos estúdios da Jovem Pan, e no caminho de ida, na viagem de ida, na viagem de volta, eu fui parado por inúmeras pessoas que compartilham conosco o mesmo sentimento. É um sentimento de surpresa e um sentimento de indignação. Surpresa porque a liberdade de expressão é um direito fundamental, é um direito natural, é um direito que foi dado a todos os homens e mulheres pelo nosso Criador. Não cabe ao Estado interferir nesse direito. E, acima de tudo, é um direito que todos nós no Brasil achávamos que já estava consagrado acima de qualquer risco. Entretanto, em cumprimento a uma decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou impedido de comentar ou fazer qualquer tipo de referência a alguns fatos envolvendo o candidato do PT à presidência da República. Não há nenhuma forma de classificar isso a não ser censura. Isso é uma coisa surpreendente e que deveria provocar em todos nós, sem exceção, indignação e repúdio. Principalmente porque um movimento como esse, a história já mostrou isso, ele não para. Ele, uma vez iniciado, ele acaba um dia afetando a todo mundo. Diogo Schelp, o seu posicionamento. Bom dia, Tiago, Adriana, bom dia, Mota, bom dia a todos que nos acompanham. É um momento, de fato, muito difícil que nós estamos vivendo e o Mota tem razão. Isso não começou agora e não vai parar aqui se não houver uma mobilização da sociedade, uma mobilização da imprensa, né, que é a primeira afetada, a imprensa em geral, a esse tipo de decisão. A Jovem Pan não é a primeira a ser censurada nesse processo eleitoral ou pré-eleitoral. Nós tivemos casos aí de censura à Gazeta do Povo. Antes, né, meses atrás, também o grupo antagonista Cruzoé teve reportagens censuradas. Houve outras censuras em outros locais. Houve uma tentativa de censura, por exemplo, a uma reportagem do UOL que falava sobre a compra de imóveis
com dinheiro vivo da família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro recorreu à justiça para conseguir também uma decisão judicial de censura, conseguiu em segunda instância e foi uma decisão que acabou sendo barrada no STF pelo ministro André Mendonça. Então existe uma tentativa de censura que vem de todos os lados. É evidente que a gente está vendo algo que, sim, como disse o Mota, não para aqui. Né? Há um livro que eu mencionei ontem, por exemplo, no Pingos nos Is, que se chama Amordaçados, um livro publicado em 2013 por uma ex-colaboradora minha, para o qual tive o prazer de escrever a orelha do livro, que diz o seguinte, que o Brasil efetivamente só teve 14 anos de liberdade de expressão garantida, que foi entre a promulgação da Constituição Federal até 2002, quando se aprovou o novo Código Civil, que permitiu a censura judicial. Desde aquele ano, o que se viu foram decisões, muitas vezes em primeira instância, na justiça comum, que foram cerceando a liberdade de expressão, né, e impondo um tipo de censura. E agora nós estamos vendo uma escalada desse processo. É realmente preocupante, porque mesmo quando a gente não concorda com algo que é dito por um veículo de comunicação ou por um comentarista ou coisa que valha, a gente deve defendê-lo, o direito de falar aquilo e de manifestar a sua opinião e combater com ideias, com debate. Caso contrário, no futuro, nós mesmos seremos os censurados. Ô Mota, é preciso entender a partir de agora se o próprio TSE pode ser questionado e até mesmo punido em caso de ter cometido abusos ou injustiças? Essa é uma premissa básica do Estado de Direito, Adriana. Ninguém está acima da lei. Não existe nenhuma autoridade que esteja acima do Estado de Direito. Agora, o que é mais impressionante dessa decisão e que, ao meu ver, não tem similar, é que não se tratou de uma decisão simplesmente ordenando a remoção de uma matéria, o que já seria também preocupante. Tratou-se de uma decisão impedindo a emissora de fazer quaisquer referências ou menção a certos fatos, a um conjunto de fatos. Então, na verdade, há palavras e expressões que são proibidas. É uma coibição do discurso, é um controle do discurso para o qual eu não conheço precedente. É como se, por exemplo, nós estivéssemos proibidos de falar que choveu. Então, não se pode falar que choveu, não se pode usar as palavras molhado, não se pode usar as palavras nuvem, não se pode dizer inundação. Isso é tanto uma tentativa, né, ou não, mais do que uma tentativa, uma imposição de um controle de discurso e pensamento sem precedentes, como é também, como muita gente apontou, quase uma tentativa de apagar ou alterar a história. Por quê? Sem a informação que vem dos meios de comunicação, e isso é uma coisa que eu vi das pessoas que me param na rua, que este é o momento da história em que a Jovem Pan é um facho de luz numa escuridão, enquanto nós sabemos que vários outros veículos de mídia se juntaram em uma única voz, levando ao espectador e ao ouvinte uma única versão sobre a realidade. Nesse momento, a Jovem Pan traz uma versão completa, uma visão completa da realidade, inclusive com vozes dissonantes. Não há um programa, não há uma transmissão da Jovem Pan em que não haja uma pessoa que dá uma voz discordante ou um comentário com ponto de vista diferente. E quando, neste momento, justamente nesse momento da história, o espectador e o ouvinte perde a oportunidade de ter essa fonte de informação e sobre fatos específicos do passado, que tem um peso muito importante nesse momento, o espectador, o nosso ouvinte, ele fica no escuro. E ele está sentindo muito isso, mas também está entendendo perfeitamente a importância do que está acontecendo.
Ô, Shelp, só acrescentando o que o Mota fala, não só a informação, mas a opinião também. A opinião hoje tem um peso muito maior em relação a outras eleições que nós já cobrimos aqui pela Jovem Pan, inclusive, né? Exatamente. A opinião, ela acaba se confundindo muito com a análise, né? Porque num mundo em que a profusão de informações, os estímulos que vêm com informações para as pessoas é muito grande, faz com que seja necessário organizar esse mundaréu de informações de alguma forma. Por isso que a opinião e a análise é tão importante nos dias de hoje. Não basta apenas apresentar os fatos, né? Preciso tentar analisá-los e organizá-los para ajudar a audiência a, obviamente, tomar as suas decisões e ter as suas próprias opiniões. Não, ninguém está aqui para dizer o que os outros devem pensar, mas tentar ajudar a conectar os pontos para que as coisas possam ser assimiladas de alguma forma. Eu queria só comentar rapidamente sobre o que o Mota falou. Ele tem toda a razão. A censura prévia é o pior tipo de censura porque ela já estabelece a priori o que pode ou não pode ser dito. É pior do que a censura a posteriori, que é aquela que diz, olha, isso aqui não pode, isso aqui é ofensivo, nós vamos tirar isso aqui do ar, né? Mas você não define de antemão o que pode ou não pode ser dito. É ruim o suficiente, mas a censura prévia é pior. E tem precedente, sim. Durante a ditadura militar, a censura prévia era a regra. O AI-5, ele instituiu na prática a censura prévia e a partir de 1970 a ditadura colocou censores dentro de muitas redações. Os censores, que eram agentes do Estado dentro das redações, eles liam o que ia ser publicado, riscavam e eliminavam trechos do que pretendia se publicar e com isso impediam que o público tivesse acesso àquela informação. E eles tinham uma lista de temas e palavras que não podiam ser ditos, não podiam ser mencionados nas reportagens. Mota pediu. Eu só gostaria de chamar a atenção de novo para um fato que não há precedente para o que está acontecendo agora. Trata-se da proibição de falar sobre eventos, acontecimentos do passado recente ligados a um candidato da presidência da República. Não se trata de uma proibição de falar mal de um partido ou de falar mal de um político, ou simplesmente uma longa lista de expressões a favor ou contra um governo ou uma autoridade. Trata-se de uma proibição de falar sobre casos bastante específicos envolvendo uma pessoa que é candidata à presidência da República daqui a 2 semanas.